Primeira aula hoje, a gente vai voltar naquela ideia de trabalhar com a estrutura a partir dos pés, tá? A gente vai começar sentadas. Eu vou ficar de lado para você poder visualizar melhor, tá bom? A proposta é fazer uma automassagem nos pés, tá? Aproveitando que tá frio e aproveita para esquentar ele um pouco. Nesse autotoque, você pode reconhecer as estruturas do seu pé. Lembrando que a gente vai estar com uma proposta de pensar no calcanhar, no arco, na região do metatarso, dedos. Se lembrando sempre que eu tenho a região plantar e a região dorsal, que fica a parte da frente, tá? Então, com os dedos da mão, se ficar ruim essa posição, pode ficar aqui para baixo. Eu só estou pondo aqui para poder visualizar melhor. Com os dedos, fazendo esse movimento aqui, vai massageando o calcanhar e sentindo bem a estrutura dele, né? Seu formato, tipo, dá para perceber que é uma estrutura bem dura, que tem uma certa rigidez. É um osso grande, que ele tem quase nenhuma flexibilidade, né? Flexibilidade enquanto articulação. Você pensa, se você mobilizar com a sua mão o seu calcanhar, você vai perceber que é mais uma articulação do próprio tornozelo do que dessa estrutura óssea, né? Ele tem ligamentos que fixam bem essa estrutura. Vamos passar para a região do arco do pé. Aí você pode estar usando as duas mãos, fazendo com os dedões. Vai da ponta aqui do calcanhar até o início do metatarso, que é essa região mais molinha. Começa do meio e vai abrindo os dedos para ir massageando toda essa estrutura do arco. E aí a gente olha para ele e percebe que ele é um pouco mais limpo, né? Uma região mais clara, mais limpa em relação ao calcanhar e ao metatarso e aos dedos. Isso porque ele tem realmente esse formato de arco que a gente busca preservar na sua estrutura, fazendo esse triângulo de sustentação, né? Que é a base metatarso e calcanhar. Fez essa ideia triangular na base do pé, que ajuda a manter o equilíbrio e a nossa estrutura alinhada e em pé. Com os dedos da mão, ainda a gente está só com os dedões, mas com os outros dedos, aproveita para massagear a região aqui do dorso, tá? Então, enquanto eu aperto a região plantar, eu também aperto a região da frente, dorsal. Aí você vê lá que a região plantar é difícil a gente chegar na estrutura óssea, mas se você voltar a atenção para a região dorsal, você vai ver que a estrutura óssea está mais próxima à pele. Indo para a região do metatarso, que é essa região mais fofinha do seu pé, você vai reparar que dá para você sentir bem a estrutura óssea já de novo, né? Que apesar dela ser bem macia, como a região aqui do arco, você já consegue sentir mais a sua estrutura óssea, que elas são, parecem filas assim, né, de ossos que vão em direção ao dedo. Você consegue sentir mais a sua estrutura óssea até pela proposta da estrutura do pé, que é para te manter em pé. Então, se essa é a base, o calcanhar é a base, você percebe que
o osso ele está mais próximo, então ele vai te manter com o contato dessas regiões quando você está em pé, quando você está com a estrutura em pé. Vai massageando tanto a parte plantar quanto a dorsal, né, a região que toca o chão e a região de cima, e aí vai de cada uma dessas estruturas que levam ao dedão, percorrendo todas elas, ó. Como uma pinça, faz uma pinça com a mão e passa uma por uma, sentindo que tem uma certa mobilidade entre essas pequenas linhas ósseas, né? Ó, eu consigo ter essa mobilidade nessa região. Vai para os dedos. Nos dedos, com o parafusinho, fazendo um movimento de parafuso com a ponta dos dedos da mão, você vai rosqueando cada um dos dedos. E aí, percebe a estrutura dele, né? Que assim como o metatarso, cada um dos dedos ele tem a sua região que é mais fofa, mas você consegue sentir a estrutura óssea. Puxa cada um dos dedos, ó, indo para fora, o movimento que é para fora. E aí, com a palma da mão aberta, você vai encaixar cada um dos dedos da mão entre os dedos do pé. E aí vai fazer um movimento de pressionar, como se você quisesse entrar mais cada um dos dedos da mão entre os dedos do pé. Você pode encontrar alguma certa dificuldade e isso é super normal, porque a gente usa muito sapato e eles tendem a apertar os nossos dedos. E a gente está propondo um movimento ao contrário, de abrir os dedos, né? E isso como uma proposta de ampliação da base. Já que a gente está tratando aí da nossa base, que vai nos manter em pé e estudando a sua mobilidade. Ainda com a mão entre os dedos, vocês vão fazer um movimento de abrir os dedos da mão para justamente forçar um pouco mais essa abertura dos dedos do pé, para ajudar. Ó, eu estou fazendo isso com a minha mão, ó. Se doer, com uma sensação de estar rasgando, alargando, é normal. Justamente ser regiões que a gente dá pouca atenção. Pode tirar os dedos da mão. Eu vou ficar de frente para você visualizar melhor. Vamos fazer um copinho com as mãos. E aí, colocando os dedos da mão bem no meio do metatarso, a gente vai continuar com essa proposta de abrir o pé, só que agora vindo por toda a sua região do metatarso, do arco até o calcanhar, ó. Do meio para fora. Aquela sensação de rasgado vai continuar. Isso porque a gente fala de estar abrindo as linhas do pé, né? De estar alargando. E ao mesmo tempo sensibilizando essa região. Ainda na proposta de abrir essas linhas do pé, abraça, ó, esse movimento de abraçar com a mão o pé. Apoia o calcanhar. Eu vou fazer um movimento de puxar
com o meu braço, meu pé, os meus dedos e metatarso em direção ao meu peito, mas o meu pé, ao mesmo tempo, ele vai querer fazer uma força de oposição para querer alcançar o chão. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo agora a linha nessa direção. Eu estava nessa, agora a gente está na vertical. Vou fazer mais 2 vezes. Isso. Agora aproveita para alongar, ó. Eu vou empurrar o meu calcanhar como se tivesse uma parede, eu quisesse encostar o meu calcanhar numa parede imaginária. Vou puxar com as minhas mãos a região do metatarso e dedos e vou trabalhar um pouco mais essa abertura da sola do pé junto com um alongamento. E aí empurra os dedos do pé até encostar. Agora eu vou para um alongamento da região dorsal, ó. Eu utilizo a minha mão como um auxílio, ó, para encostar os dedos do pé, a pontinha lá no chão. Mais uma vez. Isso. Apoia o pé no chão, tá? Eu tô aqui com o pé esquerdo, mas se você estiver do lado direito não tem problema. Dá uma virada em diagonal da direção do seu peito, o seu pé tá na lateral, a sua perna tá na lateral. E aí você vai sentir bem a estrutura, né? E esse apoio triangular que eu acabei de falar. Sentindo o calcanhar, o arco do pé com a sua formação, não deixa o arco do pé ficar chato e encostar lá no chão. Ele realmente tem uma estrutura que não toca no chão. O seu metatarso todo encostando no chão. Tenta perceber que tem uma distribuição do peso, né? Eu toco da mesma forma a minha região do dedão e a minha região do dedinho. Eu não estou apoiada mais sobre o dedinho, nem mais sobre o dedão. Observa para ver se você está realmente com esse apoio distribuído entre todos os dedos e metatarso do seu pé. E aí os dedos também, vê se não tem tensão deles estarem para cima, deixa eles encostando no chão, não precisa pôr tanta tensão também para eles estarem fazendo esse movimento assim, tá? É difícil manter às vezes o dedo do pé relaxado, mas é uma proposta que dá pra gente alcançar, tá? Sentindo bem essa região triangular, né? essa base triangular do seu pé, você vai fazer um movimento de empurrar o chão. Empurra. E aí nesse empurrar eu vou pressionar. Então eu tenho duas ações básicas aqui. Eu tô empurrando e pressionando com o meu pé. Eu empurro, pressiono, a pressão ela é sustentada. E aí, nessa sustentação, você vai perceber que quando eu empurro, eu tenho uma certa ativação da minha musculatura da perna como um todo. A proposta é que quando você empurrar e sentir essa ativação muscular da sua perna, que você faça uma pequena contração na região do glúteo, na região posterior do seu corpo, tá? Então, além de pressionar e empurrar com o meu pé, eu vou contrair a região do meu glúteo.
ela vai chegar a sair um pouco do chão. Você vai sentir o seu isquio, que é esse osso da região da bunda, saindo do chão, né? Você vai ficar encostado mais nesse lado, tem essa pequena transferência de peso. Isso é normal, porque a gente está fazendo uma ativação e empurrando, isso vai fazer todo esse mecanismo de movimento da sua perna. O que é importante aqui nessa ativação do glúteo é eu sentir uma espiral que vem e ativa a minha região interna na coxa. Então, ao empurrar o pé, manter a pressão, eu sustento uma contração na região do meu glúteo que vem em espiral e ativa a minha região interna da coxa, tá? Vamos repetir mais 3 vezes, dando uma sustentada nessa força, para trabalhar bem a ativação dessa região interna. Sustenta e volta. Vou parar um pouco para chamar dar um toque aqui para a gente tomar cuidado com a posição do joelho, tá? O meu joelho, quando eu faço a pressão, ele não pode nem estar vindo para dentro, nem indo lá para fora, para trás, para a minha parede, né? Como eu falei, se eu pressiono mantendo a base triangular inteira tocando no chão, eu vou manter o alinhamento do joelho na mesma direção que o meu pé. E puxar. Eu não vou fazer isso, que aí eu não ativo a minha musculatura. E nem ir lá para trás, porque aí eu perco a minha base. Então, mantenha o alinhamento do joelho para trazer bem o ativamento do glúteo. Isso. Mantenha uma contração nessa região, nesse movimento aqui. Sente aqui, ó, contraído. E descansa. Vamos trocar o lado? Vou fazer a mesma coisa agora com o lado direito. Se você começou com o direito, agora você faz com o esquerdo. Lembra? Alto toque. Região do calcanhar. Sente a estrutura óssea. Dura. Forte. É uma estrutura forte. Com pouca flexibilidade, uma flexibilidade mais ligada ao tornozelo, com o movimento de pinça da mão, vai passando para a região do arco do pé, desde uma linha do meio até a lateral. Lembrando de fazer o alto toque também na região de cima, região dorsal do pé. Sente essa mobilidade, ó, dessa região. A gente vai perceber que ela tem uma característica mais de torção. E aí eu vou para o metatarso. Lembrando de passar de um por um, cada uma das estruturas que levam lá para o dedo. Massageia com movimento de pinça. E eu vou para os dedos. Rosca, rosqueio. Cada um. Puxo.
dedos da mão, coloco entre cada um dos meus dedos do pé, faço uma pressão para eles encaixarem. Mantenha a pressão para baixo, fazendo uma pressão para baixo. Encaixar, chegar lá na base do dedo. E agora, fazer esse movimento aqui com a mão, ó. Abre. E solta. Vamos para a lateral. Conchinha. Abre. Do meio para fora. Ó, passando por todo o pé. Sente as linhas abrirem. E agora a linha na vertical. Seguro, abraçando a minha mão. Deixa eu ir um pouco mais pra cá pra vocês verem. Faz mais 4 vezes. Agora alonga. Essa ideia do calcanhar querer encostar lá no chão, na parede, desculpa. E eu puxo com a minha mão. E agora ao contrário, a parte de cima. Encostando os dedos lá. Pontinha os dedos no chão. Isso. Apoia todo o pé no chão. Sente o triângulo de sustentação. Calcanhar, metatarso. Dou uma abertura, peito na diagonal. Joelho alinhado com o seu pé. Pensa nesse alinhamento, ó, meu joelho, ele faz uma linha que fica mais ou menos entre o meu segundo e terceiro dedo do pé. E aí eu empurro, mantenho a pressão, traz a contração e desço. Empurro, traz o interno, ativa essa musculatura e relaxa. Empurro e relaxa. Vamos uma última vez. Dá uma sustentada, fica um tempo aí. Isso. Relaxou. Certo? A gente vai estar usando agora um banquinho. Eu vou colocar ele aqui. A ideia é que o banquinho ele não seja muito alto. Pode ser um tamborete, um banco médio, pode ser até uma cadeira, desde que ela possibilite que você fique com os 2 pés encostados no chão. Aqui para trás. Tá? Você não pode estar só com a pontinha do pé relando o chão. O ideal é que todo o pé mantenha essa pressão que a gente estava trabalhando até agora em contato com o chão.
A gente estava falando até agora muito bem das estruturas do calcanhar, do arco, do metatarso e dos dedos. A gente vai também acrescentar nessa estudo do pé e dos seus apoios também as bordas, né? Que a gente está falando da borda externa, que é toda essa região externa ao pé, que ela também me serve de apoio, e a minha borda interna, que também me serve de apoio. Aí você pode estar pensando, nossa, mas se é uma estrutura que às vezes eu posso machucar, né? Porque normalmente as nossas lesões de tornozelo, elas acontecem por essa virada do nosso pé. Sim, ela acontece por essa virada do nosso pé por a gente não ter uma estrutura fortalecida dessa região do tornozelo. Mas se a gente pegar as manifestações populares e estudá-las, a gente vai ver que na corporeidade delas, essa mobilidade e esse apoio das bordas, ele é muito importante. Você vê isso nas sambadas, você vê isso no frevo, você vê isso na capoeira. Então, fortalecer e trabalhar essa estrutura para que ela suporte essa mobilidade é importante aqui pra gente. Tá? Vamos começar só sentindo essas bordas, tá? Esses apoios através das bordas. Então vamos, enquanto um lado vai para a borda externa, o outro lado vai para a sua borda interna. Eu tenho que pressionar essas bordas contra o chão. E eu tenho que estar sentindo elas relando inteira, desde o calcanhar até o meu dedinho. Aqui no caso, do calcanhar até o meu dedão. E aí eu volto. E vou para o outro lado. A gente está usando o banquinho para ir de uma vez sobrecarregar esse peso todo do nosso corpo em cima dessa borda. Até porque é uma oficina de nível iniciante, então a gente tem que começar devagar a trabalhar essa estrutura para fortalecer e flexibilizá-la. Vamos repetir. Pressiona, você tem um movimento ativo em relação ao chão. Eu não estou passiva. O que ajuda a fazer esse movimento ativo de maior pressão sobre o chão é ou você vira um pouco mais para frente do banquinho, né? E aí você consegue ter maior esse peso um pouco mais para frente do seu corpo. Repete. E para o outro lado. Volta para o meio. E agora a gente vai trabalhar as duas bordas externas e as duas bordas internas. E aí eu vou um pouco, abre um pouco os pés. Borda externa, borda interna. Borda externa, borda interna. Isso, volta para o meio. E agora vamos articular todos esses apoios, incluindo a borda. Eu vou lá, ó, calcanhar, borda, cada uma para um lado, né? Aqui interna, externa. Vou passar para metatarso. Giro, continuando, indo para outro sentido da borda. E chega no calcanhar de novo. Repete. Importante, a gente está passando pelo apoio do metatarso. Mais uma vez. Com um pouco mais de velocidade.
Agora eu vou passar com o apoio em cima do meu apoio do dedo. Mais uma vez com a pontinha do dedo. Isso. Parou no meio. Sente bem essa estrutura. Como é que tá? A minha, por exemplo, eu tô tendo uma percepção do meu pé de que ele tá um pouco mais ativado, assim. Ele tá até difícil de ficar com ele parado. Dá uma experimentada, ó, e uma liberada num movimento que é seu, dessa região do pé. Eu posso estar só mais miudinha. Volto agora para uma autopercepção de como essa mobilizada articular deu uma gerada de movimento para você. Ele pode ser mais rápido, ele pode ser igual, espelhado, ele pode ser diferente para um do que para o outro lado do seu pé. Posso mexer só os dedos, sentir vontade só de estar mexendo os dedos, girando em cima do calcanhar. Ou eu só posso querer estar parada mesmo, sentindo bem esse contato da base triangular nele, do pé, né?